Boa noite, queridas e queridos e querides. Eu sou Jairto Andrade, esse é o Debate Petroleiro. É o primeiro debate petroleiro depois das eleições presidenciais no segundo turno. E nessa noite de hoje nós vamos falar sobre as eleições e o impacto delas na América Latina. Hoje eu converso com uma pessoa muito especial aqui, eu tenho muito orgulho de ter aqui comigo hoje, mas antes um teaser do Debate Petroleiro. Bom, ele é baiano, que nem eu, de Itabuna, nasceu em 7 de novembro. Alguns anos atrás, é economista, professor universitário e político do nosso país. Foi deputado estadual, deputado federal e hoje é secretário de Estado, sendo responsável pelas políticas de trabalho, emprego, renda e esporte aqui na Bahia, além de ser presidente do Partido Comunista do Brasil aqui na Bahia. Eu converso hoje com o Davidson Magalhães. Boa noite, Davidson. Seja bem-vindo ao Debate Petroleiro. Boa noite, Ailton. É um prazer estar aqui depois dessa ressaca, né? Uma boa ressaca, uma grande vitória, uma vitória histórica do povo brasileiro, aqui do povo baiano, né? Nós ainda convivemos hoje com as tensões de um golpe tupiniquim, né? Um pretenso golpe tupiniquim aí de fechamento das rodovias, mas acho que hoje nós estamos mais tranquilos em função da grande frente política que se formou no Brasil e que deu essa vitória histórica ao presidente Lula. E aqui na Bahia, mais uma vez, né? Nós estamos caminhando agora para 20 anos de governos progressistas na Bahia, é a quinta eleição que ganhamos consecutivas, e é um marco também na história política e social da Bahia. Estou aqui à sua disposição. Na verdade, eu fui vereador, 2 mandatos em Itabuna, e não fui deputado estadual, fui deputado federal, e como deputado federal tive o prazer de liderar a frente parlamentar em defesa da Petrobras, e me estabeleceu uma relação muito próxima com os petroleiros e petroleiras da Bahia, e com essa temática da energia e da Petrobras, né? Trabalhei na ANP, na Agência Nacional de Petróleo, por 3 anos, e também fiquei 7 anos na Bahia Gás. Então, me sinto assim muito em casa. E tenho aqui aquele colete laranja, com muito orgulho aí, dos petroleiros e da FUP. Que maravilha, Davidson. Eu queria começar com o seguinte, já que você começou falando da Bahia, e você também é secretário de Estado, como você bem disse, também trabalhou na área, inclusive junto com o Haroldo Lima. O Lima também trabalhou na ANP, foi diretor da ANP. A gente também vai falar sobre gás natural, mas o impacto dessa eleição, primeiro que eu quero mostrar aqui, logo esse primeiro item visual aqui, para a gente ter uma noção em cores como se deu a eleição agora no segundo turno, né? No gráfico, na tabela aqui, mostra uma legenda em que quanto mais vermelho, mais Lula nas eleições. E aí a gente tem 3 estados que estão com o vermelho mais vívido, ou seja, teve uma votação pró-Lula com mais de 70%. Né? E
o Nordeste foi muito criticado, está sendo muito criticado até agora, por conta dessa explosão de votos, não só no primeiro turno, né, que deu 5,8 milhões de votos a Lula, agora no segundo turno também deu uma boa pancada. E a Bahia tem esse traço singular de ser um lugar de resistência, né? Nós tivemos o coronelismo, o carlismo, e apesar disso, nós desenvolvemos muito bem a Bahia, sobretudo com a descoberta do petróleo aqui na Bahia, o desenvolvimento do polo petroquímico de Camaçari, que hoje é o maior polo integrado do hemisfério sul, né? Então a industrialização se deu muito forte, muito pujante aqui na Bahia. Eu queria que você falasse um pouquinho, até porque é muito mais experiente do que eu, sobre essa trajetória política, né, e econômica da Bahia, porque a gente chegou a ter esse berço tão resistente e tão pró-esquerda progressista, Davidson. Histórica. Aliás, começa aí desde o processo da independência. A exploração dos povos originários começou na Bahia. A exploração das mulheres desse continente aqui, desse grande continente que chama-se Brasil, começou na Bahia. O primeiro ato de racismo foi na Bahia, primeiro com os indígenas, depois com os negros. Então, a Bahia tem uma tradição de resistência política, de lutas sociais intensa. E basta dizer que a independência, o grito foi lá, mas a luta com armas na mão foi na Bahia. Foi no 2 de julho que se consagrou e que se configurou, de fato, a independência e a capacidade de manter unido o território nacional, com a expulsão das tropas portuguesas. E aqui houve uma resistência com a participação do povo, né, de negros, caboclos, indígenas, mulheres, né, grandes mulheres, Maria Filipa, Joana Angélica. Então, você tem uma marca da Bahia dessa resistência. Mas eu diria que esse fenômeno político mais recente da resistência, como você diz aí, o coração vermelho da América Latina, e nós ficamos fazendo um debate aqui, por que a esquerda no Nordeste teve esse êxito? Porque a esquerda no Nordeste, aliás, a vitória de Lula, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, não se deve apenas ao Nordeste. Ele cresceu a votação 11% no Sudeste. Então, houve, de fato, na última eleição presidencial, que nós enfrentamos o bolsonarismo, né, nós tínhamos ali, vindo de uma operação Lava Jato, Lula na cadeia, portanto, uma situação de uma ofensiva, e se formou naquele momento uma frente ampla contra as forças progressistas no Brasil. E deu no que deu, a vitória de uma força fascista no Brasil, de configurações fascistas, claramente fascistas, que é o bolsonarismo. Eu acho que uma coisa de referência importante que a gente tem que ver no Nordeste é que o Nordeste é o único espaço territorial no Brasil onde as forças de esquerda conseguiram formar frentes políticas amplas. E a vitória de Lula, porque essa eleição foi uma eleição atípica, eu nunca vi. Olha que eu participo de eleição há alguns anos, né? Eu fui vereador, 2 mandatos em Itabuna, né? Participo de eleição desde 1978, foi a primeira eleição que eu participei, desde o processo de redemocratização no Brasil. Eu nunca vi uma máquina pública tão utilizada, tão azeitada como nós tivemos a utilização da máquina pública. Foi o orçamento secreto, foi concessão de auxílio e benefícios na época da eleição, ou seja, toda a conquista democrática do Brasil, o avanço, foi exatamente não permitir a influência da máquina como instrumento de cooptação eleitoral. E agora se conseguiu, com esse governo Bolsonaro, uma utilização mais aberta e escancarada da máquina pública, como nós nunca vimos no país. Então, essa derrota do bolsonarismo, da extrema-direita, não foi uma derrota qualquer.
ela é fruto dessa formação dessa frente política ampla que se deu desde a formação da chapa de Lula. E o Nordeste, por que se ganha eleição no Nordeste? Porque nós ganhamos 5 eleições na Bahia. É porque na Bahia a esquerda conseguiu formar uma frente política ampla. Nós não estamos sozinhos na Bahia. Por mais influência que esses caras tenham no setor evangélico, nesse setor militar, nesse setor das milícias, por mais que eles consigam fazer isso, eles não conseguem avançar na Bahia. Como a gente diz, bolsonarista na Bahia não se cria. Por quê? Porque a gente faz uma política ampla que não permite que esses temas, que são temas secundários e laterais, permeiem o cotidiano da política na Bahia ou no Nordeste, e que os temas centrais da vida do povo terminam prevalecendo. Então, acho que essa é uma grande lição política que nós tivemos aqui na Bahia. E não é à toa que o crescimento que se obteve, por exemplo, no Sudeste, especialmente em São Paulo, se deve exatamente a essa capacidade do Lula de fazer uma avaliação que nós vínhamos fazendo desde quando o Lula estava preso. Porque a ameaça do fascismo exige uma necessidade de uma frente política ampla, para que a gente derrote, isole o fascismo, para que não é só fake news, esses factoides, essas mentiras repetidas se transformem em verdade para o povo menos informado. Então, acho que a vitória do Nordeste, a vitória na Bahia, tem muito a ver com essa capacidade política de montar frentes amplas. Por exemplo, na Bahia, nós saímos agora, se formou PCdoB, PT, PV, PSB, mas tivemos o PSD, nós tivemos o MDB, ou seja, que dá uma demonstração, o Podemos, que dá uma demonstração da capacidade de ampliação política. No segundo turno, trouxemos ainda o Patriota, trouxemos ainda setores importantes do PSC, o que dá uma demonstração clara de fazer política no curso dos acontecimentos, porque nós estamos tratando de uma força fascista, onde o risco da democracia era efetivamente real para o nosso país. E o governo Lula, eleito agora, representa exatamente essa capacidade de nós retomarmos a iniciativa política no Brasil e afastarmos esse risco do processo de autoritarismo se instalar no Brasil, porque o objetivo fundamental do Bolsonaro era mudar o regime político do Brasil, era submeter as instituições do Estado de Direito no Brasil ao domínio da prepotência e do autoritarismo emanado pelo bolsonarismo. Então, esse foi o objetivo, eu acho que foi essa grande vitória política que nós obtivemos no domingo. Foi apertada, porque nós enfrentamos forças poderosas. Aliás, o Steve Bannon, esse estrategista do Trump, dizia corretamente que essa é a eleição mais importante do mundo hoje foi a eleição brasileira, porque ela se dá no contexto de crise mundial da economia e também no contexto de muitos conflitos geopolíticos, onde o Brasil vai jogar um papel importantíssimo na configuração de um novo mundo multipolar. Então, acho que esses são alguns elementos, assim, nessa primeira colocação que gostaria de falar, sobre a importância e a dimensão dessa eleição e por que o Nordeste é diferente. Não só pela capacidade do povo nordestino, da luta do povo nordestino, do enraizamento das forças de esquerda aqui, mas eu diria que um elemento importante que precisa ser analisado é a capacidade da esquerda no Nordeste fazer frentes políticas amplas. Perfeito. Falar em frente, muito se discutiu nos últimos meses a questão da federação partidária, né? Alguns partidos, ou melhor, algumas correntes dentro de partidos estavam meio relutantes e tal. Queria que você analisasse, ao fim, né, das eleições, a performance da federação e principalmente do Partido Comunista aqui na Bahia. Olha, a federação, eu acho que é uma conquista democrática. Nós somos um dos poucos países do mundo que não está permitindo mais essas formação de blocos políticos que têm identidade, que tenham programas
conjunturais semelhantes e de pontos de convergência. Em diversos países do mundo isso é possível. Aliás, no Brasil você tem coligação para chapa de senador, você tem coligação para chapa majoritária, mas você não tem coligação para chapa proporcional. Acabaram as coligações e nós lutamos muito para que ocorresse a possibilidade de ter federações. Porque o que é a federação? Federação é a articulação política, os partidos mantendo a sua independência, a sua autonomia, mas se articularem num bloco político unificado para atuarem num determinado período histórico. O período mínimo é de 4 anos. Então, essa foi uma conquista democrática que estava acontecendo em todos os países do mundo. Grande parte dos países onde tem essas democracias representativas, tipo a nossa, você tem possibilidade de fazer as federações. E no Brasil não tinha. Então, foi uma conquista importante. A federação, que foi formada entre o PCdoB, PV e PT, foi fundamental para dar o primeiro suporte importante político para a candidatura do Lula, e a partir daí isso se ampliou. Então, essas federações, eu acho que vieram para ficar, a formação de federações. Elas têm que, claro que elas têm que avançar para ter uma funcionalidade, uma organicidade, ainda é muito nova a nossa experiência histórica, é a experiência de coligação. Nós não temos experiência de funcionar enquanto federação. Então, nós temos ainda muitas limitações, muitas dificuldades, mas é um desafio importante para a consolidação de um bloco político histórico. Um dos grandes problemas que nós tivemos nos dois governos, nos 4 governos da esquerda, no plano nacional, e eu diria também, eu já falei isso, no plano estadual, é de não formar blocos históricos para disputar hegemonia ideológica e política na sociedade. Nós não conseguimos articular, dentro do governo Lula, um bloco político histórico. Nós não conseguimos, um bloco progressista. E, aliás, terminou quem se beneficiou muito e cresceu nos dois governos Lula. No de Dilma, foi exatamente o Centrão, que mais elegeu deputados, porque a gente não deu uma fisionomia política de programa, e isso se dá com um bloco político histórico. Esse é o papel da federação importante. Espero que isso avance na Bahia, que não avançou também, apesar dos 4 governos, nós não avançamos isso, na formação de um bloco político. Veja que a esquerda hoje tem quantos prefeitos na Bahia? Muito poucos. Muito poucos. O PT já chegou a ter 90 prefeitos, hoje tem 30. Nós chegamos a ter 30, hoje temos 16. Então, um encolhimento da esquerda, porque você também não apresenta, você tem que formar uma frente política com pontos comuns, mas também discutir, debater e disputar a hegemonia de um projeto avançado e socialista na sociedade. Senão você também fica estacionado no tempo e no espaço. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos para a formação da federação. O PCdoB na Bahia foi o único partido que reelegeu todos os 4 deputados estaduais. Olívia, com a votação surpreendente, foi a deputada estadual mais votada da federação, com 92 mil votos, a mais votada em Salvador, a deputada estadual mais votada em Salvador. Elegemos Bobô, elegemos Fabrício, reelegemos os 4 deputados estaduais. Fomos o único partido que reelegemos 4 deputados estaduais e reelegemos os 2 deputados federais, Daniel Almeida e Alice Portugal. Então, nós tivemos uma vitória importantíssima, porque dentro de um quadro de polarização nacional, com o fortalecimento da extrema-direita, nós conseguimos, na Bahia, eleger 4 deputados estaduais e 2 deputados federais. Foi um êxito muito grande, contribuímos muito com a presença do PCdoB, tanto na Câmara Federal, fomos os que mais elegeram deputado federal do partido. É a seção do PCdoB da Bahia, do Brasil, a mais forte, é a da Bahia. Não é só forte porque elege deputado, é forte porque tem uma participação grande no movimento social, e eu digo sempre que não dá para a repercussão e a força do PCdoB na Bahia está relacionada à sua militância, à sua inserção no movimento social, à sua ligação com o dia a dia do povo.
E essa foi a vitória que nós obtivemos. Aliás, a esquerda teve uma vitória completa na Bahia, porque ninguém acreditava, muitos setores não acreditavam. Lançou um candidato novo, que nem foi. O Jerônimo nunca foi candidato nem a vereador. E Eu ganhou escrevi, para. eu escrevi um artigo no Brasil 247 fazendo crítica a essa decisão, porque eu tinha trazido aqui o senador Jacques Wagner e, na ocasião, estava tudo certo que ele seria o candidato. De repente, muda-se e tal, mas, graças a Deus, eu queimei minha língua. Deu tudo certo. Não, Aliás, secretário. qualquer avaliação que partisse de um. Você estava aqui com a eleição, e, aliás, o ACM Neto, ele puxou muitos apoios na expectativa do poder, de ganhar a eleição, porque ele saiu, aliás, aqui no Brasil, na Bahia, ele sempre sai na frente e terminam perdendo a eleição. Mas isso aí foi uma força grande, porque você conjugava, primeiro, forças políticas amplas, que nós tínhamos aqui, segundo, um êxito do governo, quer dizer, um governo bem avaliado, né? O governo Rui Costa muito bem avaliável, e Lula, a força do Lula na Bahia. Porque não é a força do Nordeste, a força do Lula no Brasil. Olha, eu chego a dizer o seguinte, só o Lula ganharia essa eleição, porque as forças foram muito poderosas. O orçamento secreto, auxílio emergencial, empréstimo consignado de auxílio emergencial. Nós sabemos, nós que entendemos dessa área de energia, os caras estabeleceram uma política de preço para a Petrobras e tungaram a política de preço na reta final da campanha para baixarem o preço, né? Contrariaram toda a política que eles tiveram de aumento de preço, de lucro para os acionistas, grande parte deles, maior parte deles estrangeiros, e dos grandes bancos nacionais. Quer dizer, o grande setor financeiro, essa turma toda foi tungada para garantir a vitória do Bolsonaro nesses últimos 2 meses. Então, não foi coisa pequena que esses caras movimentaram. Não foram coisas pequenas. Além dos recursos fraudulentos que foram utilizados paralelo para municiar a campanha eleitoral nas redes sociais. Na Bahia, os caras chegaram ao cúmulo, no segundo turno, distribuíram santinhos ilegais com Lula e Neto. Quer dizer, não tinha nem CNPJ. Isso aí é fraude eleitoral, fraude. A campanha de Neto fraudou a eleição na Bahia, tentou fraudar a eleição na Bahia. Isso não é à toa, não. Foram milhões e milhões de santinhos distribuídos com a cara de Neto e a cara de Lula, sem CNPJ. Isso é fraude, isso é crime. Então, você veja, nós enfrentamos isso. Enfrentamos, inclusive, setores das próprias Forças Armadas, né? Diríamos assim, do setor policial, do setor militar, interagindo no processo eleitoral. Olha aí, ACM Neto e Lula, vote Neto e Lula, e você não tem nem CNPJ. Isso aqui, ó, a carinha de Neto aí, ó. O negão da favela. O que os caras fizeram e pagando assim, isso foi distribuído maciçamente em Salvador e nos grandes centros do Brasil, da Bahia. Não foi distribuído nos pequenos municípios, porque eles sabem que ali tem a participação mais direta dos prefeitos. E como eles tinham menos prefeitos, eles não fizeram isso. Mas você imagine o crime, o tamanho do crime eleitoral, tentando forjar uma aliança que não existia de fato. Se apegando no que era bom, né? Se apegando no que era bom, porque ele não prestava de... Mas é isso. Aliás, secretário, você não acha que nós tivemos 3 vitórias? Ter colocado o Lula, ter ganho com o Jerônimo e ter derrotado. Porque eu considero 2 coisas diferentes. Tenho dito aqui aos meus amigos e amigas, considero 2 coisas diferentes. A gente podia colocar o Jerônimo Rodrigues para disputar qualquer outro e vencer. Mas vencer o ACM, o Neto, eu acho que teve um simbolismo também para a Bahia muito importante, não? Não, é claro, e nós não podemos também tirar dessa vitória a vitória do Senado, né? A vitória do Senado foi uma vitória importante com o Otto Alencar. Então foi uma vitória, assim, eu disse aqui na Bahia que nós fizemos cabelo, barba, bigode e ainda sobrancelha.
porque não é possível. Foi uma vitória magistral. E uma vitória assim que essas forças, o ACM Neto, ele botou um sapato, Luiz XVI, já estava desfilando na passarela, já ganhando as eleições, já tinha ganho as eleições, escolheu até uma vice que ninguém conhecia, né? Montou a chapa de menudos, de herdeiros para ganhar a eleição na Bahia, e tomou um cacete. No primeiro turno foi menos de 0,5% que nós, por quase 40 mil votos, nós ganharíamos a eleição no primeiro turno, né? E ganhamos no segundo turno com a diferença de 3 pontos percentuais, mas dá uma demonstração de que eles fizeram uma política. Qual foi? Os grandes centros casaram com o Lula e depois casaram com o bolsonarismo, onde o bolsonarismo era forte, casaram com o bolsonarismo, né? Fizeram uma política tentando reverter o quadro eleitoral da Bahia. Mas acho que foi aqui uma vitória muito grande, crescemos a votação de Lula. Então, esse é um dado substancial e que dá uma demonstração assim de que nós precisamos aprender as lições das eleições na Bahia e no Nordeste, né? Eu estava conversando no dia desse, numa dessas viagens aí pelo interior, na campanha de Jerônimo e Lula, aí uma pessoa dizendo, por que o Nordeste? Ah, porque o Nordeste não. Se olhar, o Nordeste ele tem aplicado a política correta da correlação de forças no Brasil. Ele tem sabido fazer uma frente política ampla e defender os interesses do povo. Isso é que é fundamental. E nós vamos passar agora um momento muito difícil, Jair, porque o Lula e o Alckmin vão pegar um Brasil muito mais destruído do que nós pegamos em 2002, 2003, porque grande parte das estruturas produtivas do Brasil, os instrumentos para o desenvolvimento nacional, foram desmontados, ou parte deles foi desmontada. Eu vou dar um exemplo concreto, nós estamos falando aqui com petroleiros, o que fizeram com a Petrobras é um crime. Esse desmonte que fizeram na área de petróleo, na área de gás, a entrega das refinarias, quer dizer, entregar a refinaria brasileira para grupo financeiro árabe é um absurdo. Quer dizer, nós voltamos à década de 70. Olha, na década de 70, os árabes faziam só exportação de petróleo. Eles entenderam que a indústria do petróleo não é assim, não é exportar petróleo cru, é exportar, você vai do poço, como a gente fala, do poço ao posto, passando por todas as cadeias, porque é na agregação do valor de cada área produtiva, desde a petroquímica, da distribuição de combustível. Veja que o grande força da Petrobras é o mercado interno. Eles pegaram a área de distribuição de combustível, passaram. Então, uma das áreas importantes que nós temos que repensar estrategicamente é o papel da Petrobras, porque não tem país desenvolvido sem indústria de energia própria. E os caras fizeram um processo de desmonte da Petrobras. Nós precisamos retomar a Petrobras, ver que articulação nós fazemos entre Petrobras e Eletrobras, porque a energia é o dado fundamental do desenvolvimento. Além do desenvolvimento tecnológico, da indústria 4.0, dos microprocessadores, etc. Outro setor estratégico é a área de energia. E o Brasil pode dar um banho, sempre deu. Sempre a matriz energética brasileira foi mais da metade, foi energia renovável. E essa combinação é fundamental agora que nós crescemos na energia eólica, que nós crescemos na energia fotovoltaica, nós temos que repensar esse papel. Então, o desafio é muito grande. E eles vão ter uma tarefa muito mais difícil do que Lula teve em 2003. Porque o mundo hoje está numa crise acelerada, né? A crise que vem desde 2008 para cá, né? Nós não estamos vivendo um boom de crescimento econômico, nós estamos vivendo essa crise, uma crise de disputa pela hegemonia internacional, uma crise geopolítica, e que isso tem rebate no Brasil. E nós vivemos um Brasil que foi desmontado, peças-chave da retomada econômica do Brasil. Então, nós precisamos repensar estrategicamente a inserção do Brasil nesse mercado global,
a retomada do desenvolvimento nacional, pelo novo projeto de desenvolvimento nacional. Nós precisamos pensar nisso. E isso aí vai demandar muita costura política, porque nós precisamos construir uma hegemonia política para isso. Acho que esse debate agora foi fundamental. Se nós não formarmos uma frente política... Olha, na década de 30, o Brasil vivia uma polêmica, na década de 20 e 30 do século passado. Qual era a polêmica? Era se o Brasil ia seguir sua vocação agrícola, se é que o país tem uma vocação agrícola, né? As vantagens comparativas, porque o Brasil era um país grande, com muita terra, com muita capacidade, ou se o Brasil ia se industrializar. Essa era a grande polêmica dos anos 20 e 30. Nós conseguimos construir, a sociedade brasileira conseguiu construir uma hegemonia política que optou pela industrialização que deu na Revolução de 30. Com Getúlio Vargas à frente, fez um projeto modernizante do Brasil, com problemas aqui, problemas acolá, claro que esse projeto sofreu transformações, Juscelino, depois a ditadura, mas o Brasil cresceu de 40 a 80, até o início de 80, dos anos 80, foi o país que mais cresceu no mundo. Então, nós estamos vivendo esse novo momento, que é parecidíssimo, é uma crise mundial. Olha, se você faz uma retrospectiva, parece um paralelo, né? Início do século XX, crise mundial. Início do século XXI, crise mundial. Disputa de hegemonia. E o Brasil precisando construir um novo projeto de desenvolvimento. Eu acho que esse é o grande desafio e nós precisamos construir a hegemonia política. E essa vitória foi fundamental para isso. Foi fundamental para construir essa transição, porque o que estava indo, nós estávamos indo no caminho do desmonte nacional, do desmonte completo nacional. Então, nós precisamos ainda retomar esse caminho do desenvolvimento nacional, e acho que esse é o grande desafio do novo governo Lula. Isso aí. Agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando o debate petroleiro. O Paulo Neves, que está lá no Amazonas. Um grande abraço para você, camarada, também comunista. Está dando eco. Na verdade, não é aqui, é no computador do secretário. A gente não conseguiu resolver, até a gente atrasou a transmissão por conta disso, mas eu estou tomando cuidado de fechar o microfone dele e o meu para alternar e a gente ter o mínimo de eco possível e não perder a oportunidade dessa aula maravilhosa aqui com o Davidson Magalhães, beleza? Falando de desmonte, nós temos dados atualizados do DIEESE, da FUP, consolidados por próprios números da Petrobras, que dão conta de que, por exemplo, em 2010, nós tivemos um lucro, para ter uma ideia, um lucro de 35 bilhões de reais. Bilhões de reais. Acho que a gente transferiu como dividendo, acho que na faixa de 11 bilhões. Esse ano, a Petrobras respondeu por todos os investimentos no país, respondeu por 11%. 11%. Hoje, a partir do golpe, e principalmente no ano de 2021, e agora, pior, no ano de 2022, o que tem sido capitalizado como lucro tem sido automaticamente transferido em dividendos. Inclusive, no dia 4 agora, vai sair o resultado do terceiro trimestre, porque nos 2 primeiros trimestres, Davidson, nós lucramos 98 bilhões. Sabe quanto foi dividendos? 136 bilhões. Como é que pode, como é que a gente vai suportar se a gente tem um lucro de 98 bilhões e a gente transfere como dividendo 136? Primeiro, que não tem investimento. Segundo, que estão pegando ativos, vendendo e jogando no bolo. Quer dizer, é desmonte mesmo, claro. É desmonte, claro. Isso é uma pena, uma pena. E eu espero que logo no primeiro dia do ano que vem a gente consiga dar uma freada nisso e reverter o que for possível. Inclusive retomar unidades, né? Como uma refinaria aqui na Bahia, como você bem disse, não tem necessidade. O cara sai lá da Arábia para vir aqui comprar uma refinaria pela metade com a garantia do CAD, do TCU e do governo federal que vai vender combustível caro por um acordo que foi feito entre a Petrobras e o CAD, que o senador Jean Paul Prats esteve aqui há 2 semanas e disse, não, mas isso vai caro, porque eles não poderiam deixar de recorrer a uma decisão do CAD,
Não, eles não, tá bom, essa decisão tá boa, 8 refinarias a gente vende aí, tá de boa. Então, eles cometeram ilícitos e precisam ser investigados, e essa decisão, esse acordo com o CAD precisa ser reavaliado, não tenha dúvida disso. Por falar em energia, aliás, é uma pauta dele também, né, de juntar o petróleo e a energia, né, a Eletrobras e a Petrobras transformando numa grande empresa e tomara que seja integrada. Porque eu, por exemplo, sou oriundo da fábrica de fertilizantes, né, que, como nós sabemos, é a semente do polo petroquímico. Ela está no centro do polo petroquímico e ela serviu e serve até hoje. Os seus produtos servem de insumo para outras indústrias ali. Mas não só o petróleo, a gente está falando também do gás natural, né? E eu tive aqui com o Raimundo Gavazza, que é o presidente da Bahia Gás, e também você foi o presidente da Bahia Gás anteriormente. Logo no início, acho que alguns meses atrás, saiu uma nota no Diário Oficial do Estado, dizendo que vamos preparar aí, abrir um edital para fazer pesquisas no sentido de privatização. Isso causou um alvoroço grande. Então, essa primeira pergunta, Davidson, você é a favor de privatizar a Bahia Gás, agora que a gente comprou tantas ações da Gaspetro? Olha, eu fui presidente da Bahia Gás por 7 anos, né? Eu peguei assim a Bahia Gás naquele boom da expansão da indústria de petróleo e gás no Brasil, no governo peguei ainda no governo Lula e depois no primeiro governo de Dilma. Quero dizer o seguinte, que essa visão que se tem sobre privatização de alguns setores que eu considero estratégicos, é absurdo. O modelo da Bahia Gás é um modelo super flexível. O modelo é tripartite, na prática. Você tem o setor privado, você tem o setor de governo, você tinha a Petrobras, né? Petrobras se retirou disso. Você ficou com o setor privado, na Mitsui, e você ficou com o setor público, o Estado. Quero dizer o seguinte, minha experiência de 7 anos, se nós não tivermos o Estado fazendo a sua intervenção na área estratégica de infraestrutura, o setor privado não vai fazer esse investimento. Esse setor de gás, por exemplo, por que esse setor de gás, as empresas que foram privatizadas nunca fizeram gasoduto de transporte, nunca fizeram nada, eles sempre usufruíram da infraestrutura que a Petrobras fazia. Porque investimento em infraestrutura é investimento que demora de ter retorno. Isso só se faz com quem pensa em desenvolvimento e não num negócio específico. Por isso, eu sou contra o processo de privatização das empresas de gás no Brasil. É uma bobagem isso. É uma bobagem. Porque o Estado, primeiro, o Estado lucra, porque ela dá muitos dividendos. E segundo, essas indústrias não são deficitárias. Portanto, não se encaixa naquela área que é área de déficit, onde ela absorve o recurso público. Muito pelo contrário. Ela dá receita ao Estado. E, além de dar receita ao Estado, ela cria uma infraestrutura que puxa o desenvolvimento. Vou dar um exemplo específico, lá no sul da Bahia. Nós investimos, na época que chegou o Gazene, eu era o presidente, nós investimos 70 milhões de reais para construir o Citygate de Itabuna, para fazer a distribuição de gás natural pela região. Olha, você tem uma empresa ali, que é a Trifil, que hoje usa gás natural. E só não saiu de lá pela competitividade do gás natural. Então, esse é um diferencial importantíssimo, porque o gás natural, na verdade, é um combustível de transição entre o petróleo, o carvão e a energia mais limpa. E ele é fundamental, porque nós estamos crescendo a nossa produção de gás natural. Então, você pegar a Bahia Gás, hoje você tem um terminal de regasificação, você tem um Gazene, ou seja, você tem uma infraestrutura de transporte que permite você fazer uma ramificação, uma expansão
da produção de gás natural. Por exemplo, no extremo sul da Bahia, Suzano e as duas fábricas de produção de celulose lá usam gás natural. E só aquilo ali, nós já tivemos o retorno do investimento que nós fizemos lá, no outro Citygate que nós fizemos lá na região do extremo sul da Bahia, e deu competitividade. Então, acho que essa é uma visão errada. Eu acho que o Estado não precisa estar em tudo. O Estado precisa estar nos setores estratégicos, nos setores que fundamentalmente influenciam na geração de tecnologia, na questão de energética, na questão de infraestrutura. É fundamental o Estado estar aí. Aliás, em todos os lugares do mundo o Estado está aí. Em todos os lugares do mundo o Estado está aí. O Estado joga um papel decisivo. Nossa economia mundial não é economia de livre comércio, isso é babaquice, isso é quem não lê, isso é quem não tem a menor informação. A economia é oligopolizada, um pequeno número de grandes empresas controlam a economia no mundo. Então, você não tem o mercado, não é um mercado, aquela visão que tinha lá de uma feira livre, que todo mundo vai lá com seus produtos e disputa o preço. Não existe isso, existe um controle por parte das grandes empresas, dos grandes monopólios, dos grandes oligopólios de setores estratégicos da economia. Controlam, com isso aí, dificulta a entrada de novas empresas, controlam, tem economia de escala e de escopo. O que é isso? Os custos fixos deles são reduzidos, porque a produção é em grande escala. Então, não existe isso, isso é uma babaquice. E a indústria de gás natural, na minha opinião, não deve ser privatizada. Isso foi um erro, um absurdo. Quem fez essa opção nos estados terminou perdendo a capacidade, porque essas próprias empresas, elas têm uma capacidade de investimento muito grande. A Bahia Gás, quando eu cheguei lá, nós estávamos investindo 70 milhões, chegamos a investir 60 milhões. Fizemos gasodutos, os gasodutos que nós fizemos, então está fazendo um gasoduto agora, a Bahia Gás, que é o gasoduto que vai até lá para o oeste da Bahia, é um gasoduto que está sendo feito sem empréstimo, sem nada. A capacidade de investimento da empresa é muito grande. Não tem nenhuma tomada de empréstimo. Aliás, queriam tomar empréstimo, a empresa não precisava tomar empréstimo, porque a empresa tem recurso suficiente, o caixa da empresa é suficiente para você fazer os grandes investimentos. Então, você observa que aquele gasoduto que vai lá de Itajibá para Brumado é um grande investimento ali, que era exatamente a capacidade da gente fazer todo o litoral e depois fazer a imersão de gasodutos para o interior. Tudo com recurso próprio, tem capacidade de investimento. Então, a empresa dessa você vai tirar da sua mão para quê? Não tem condições. Eu acho que isso aí é um equívoco, né? Uma visão completamente idílica do papel do Estado ou do papel do mercado. Mercado e Estado não existe, aliás, não existiu desenvolvimento capitalista sem Estado e mercado. Eles dois são juntos. O mercado vem antes, inclusive. E o Estado no capitalismo é decisivo. Não tem economia no capitalismo sem a presença forte e decisiva do Estado. Isso é um falso dilema. Você me lembrou de uma questão que também a gente discute aqui no debate petroleiro, que é a lei do gás. Essa nova lei do gás que saiu no ano passado, que tem uma série de problemas para o desenvolvimentismo, né? Para o desenvolvimento nacional. Primeiro que ela proíbe a verticalização, ou seja, o extrator não pode ser o distribuidor, que não pode ser o transportador, isso com o objetivo claro de impedir que a Petrobras faça todo esse trâmite, como vinha fazendo, como uma empresa integrada com a Transpetro, né? E permita que esses players privados possam explorar esse negócio que, como você disse, é bastante lucrativo. Isso foi aprovado. Não só isso, você citou a questão do auxílio emergencial. Nós estamos num estado de emergência virtual provocado, segundo o que foi aprovado, devido a um descontrole no preço dos combustíveis. Ora, nós somos um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, mas conseguiu passar no parlamento. Onde é que eu quero chegar? Ao contrário do que a gente esperava e lutava, né, por uma guinada também do parlamento à esquerda,
nós tivemos um avanço da direita no parlamento, né? Como é que a gente vai conseguir reverter esse desmonte legislativo também, né? Porque eles foram se cercando de várias proteções para impedir que no futuro a gente pudesse reaver. Então a gente tem que modificar a estrutura do TCU, do CAD, das agências reguladoras, porque eles não estão conosco, cara, não estão. O que você acha disso? A primeira coisa assim que é importante a gente analisar dentro desse processo é de que isso depende da correlação de forças, né? Nós viemos de uma eleição agora, de uma autoridade política importante, e que isso vai nos permitir fazer este debate com a sociedade, né? Esse debate precisa ser, porque se você analisa, por exemplo, certas mentiras foram repetidas tantas vezes que se transformaram em verdade para alguns. Por exemplo, das 10 maiores petroleiras do mundo, uma só não é verticalizada. O que é verticalizada? Ela vai da exploração do petróleo ao beneficiamento do petróleo, à indústria petroquímica, à indústria do gás, à distribuição, ao posto. Ou seja, só uma. Os árabes, na década de 70, aprenderam essa lição, porque eles só exportavam petróleo cru. Eles entenderam que não dá para ficar assim. Eles tinham que fazer refinaria, fazer indústria petroquímica, porque é ali que tinha um valor agregado. Aí o Brasil agora está fazendo o inverso, ou seja, nós estamos seguindo o caminho inverso. Tudo que deu certo no mundo, nós estamos fazendo de maneira equivocada, fazendo o inverso. Nos transformando, aliás, quando a União Soviética foi desintegrada e a Rússia entrou naquela crise violenta, por causa daquela visão babaca do Gorbachev, daquela turma, como é que a Rússia retomou seu papel como potência mundial? É que uma das medidas que o Putin tomou foi de retomar a indústria do petróleo. O primeiro movimento dele, não sou eu que estou dizendo, é o Daniel Yergin, quando ele fala, é um dos caras que mais entende da história do petróleo do mundo, ele falando recentemente sobre exatamente essa situação da União Soviética, a desintegração da União Soviética, a retomada da Rússia enquanto uma potência mundial, um dos papéis fundamentais foi a retomada da indústria de petróleo, do controle da indústria de petróleo que o Putin fez. Então, claro que nós estamos vivendo uma correlação de força desfavorável, mas nós precisamos ter estratégias para enfrentar esse problema, identificar que movimento fazer em cada momento para a retomada do papel estratégico da Petrobras na economia nacional. Não é só produtora de petróleo cru. A Petrobras é uma indústria de energia, é uma empresa de energia. Precisa ser retomado esse papel dela, esse papel estratégico dela. Isso eu acho que a gente precisa discutir com a sociedade, precisa discutir à luz, inclusive, dos exemplos dos outros países que estão dando certo. Está aí a China, está aí outros países que estão dando certo no sua retomada do desenvolvimento econômico e servindo de autonomia. Se você não tem a capacidade de decidir de maneira autônoma o seu desenvolvimento econômico, você não vai para lugar nenhum. Então, acho que esse é um desafio, o desafio da correlação de força, da construção de maiorias políticas para retomar um projeto de desenvolvimento nacional. Isso é que é a questão fundamental. E dentro desse projeto de retomada do desenvolvimento nacional, novo projeto nacional de desenvolvimento, está posto o papel da Petrobras, está posto o papel da Eletrobras e outras empresas. Por exemplo, você falou, Jair, da empresa de fertilizante, da Fafem, né? Nossa Fafem, eu estava lá como deputado ainda. Eu fui para uma reunião uma vez da frente parlamentar do agronegócio, porque como eu sou da região do Cacau, eu participava de alguns debates lá. E eu levantei para o pessoal, gente, vocês estão dando um tiro no pé. Uma potência produtora de alimento precisa ter o controle da produção de fertilizante. Isso é mais do que claro, mas o agronegócio, os setores do agronegócio,
continua funcionando como um agronegócio lá, desde dos modelos extrativistas nacionais, desde da plantation escravista. Eles só pensam nos interesses localizados, não pensam no interesse nacional. Então, esses setores não saem do seu limite de compreensão de uma realidade do desenvolvimento nacional. Eu disse, rapaz, qualquer país do mundo que tenha uma agricultura precisa ter fertilizante. Qualquer país do mundo que tenha uma agricultura avançada, ela precisa controlar o desenvolvimento tecnológico, senão ela estanca. Essa tal de vantagem comparativa, se fosse assim, a gente até hoje estava vendendo café. Até hoje a gente está sendo produtor de café. Se em 1930 não fosse feita uma revolução nesse país, levasse em consideração o processo de industrialização, nem a agricultura moderna vocês teriam hoje, porque a agricultura termina absorvendo e acumulando o desenvolvimento tecnológico. Não tem agricultura hoje, tem desenvolvimento tecnológico industrial, desenvolvimento científico. Então, esses caras têm uma cabeça muito limitada, que não percebem o papel que uma Embrapa jogou, o papel que a industrialização brasileira jogou no próprio desenvolvimento do agronegócio progressista, progressivo, não do destrutivo, do predatório. Esse tem que ir para a cadeia, porque isso aí não são produtores agrícolas, esses são destruidores, bandidos, que vivem da destruição do meio ambiente e das populações que vivem e que sobrevivem no Brasil, das populações originárias. Eu me lembrei agora da Operação Leite Compensado, a operação de 2013, que prendeu mais de 70 trabalhadores ali, né? Enfim, a galera do laticínio estava ganhando dinheiro metendo água no leite e ureia. A ureia era só para passar no laboratório, mas metendo água com força, e a Polícia Federal fez essa operação lá atrás. Mas é isso, os caras não querem ganhar com todo mundo, não, eles querem ganhar sozinho, né? Não pensa que fazendo uma política desenvolvimentista, de produção, também vão ganhar. Enfim, é insustentável isso. Queria sair um pouco do Brasil e ir para a América Latina, porque... Deixa eu até fechar o mic aqui. Porque, aliás, o Lula vinha explorando isso bastante nos debates, em relação ao isolamento do Brasil, né, com o governo Bolsonaro, né, diante da política externa. E logo, quando foi anunciada a vitória do Lula no último domingo, uma série de pessoas, né, ativos importantes da América Latina, fizeram contato com ele. Inclusive o da Argentina fez questão de vir logo. Eu vou colocar um trechinho de uma reportagem que resume bem esses atores políticos da América Latina e como a gente já começou essa reinserção do Brasil no mundo. Vamos lá. A todos. Hoje de manhã, Alberto Fernandes pegou o avião e desembarcou em São Paulo, se transformando no primeiro presidente estrangeiro a visitar Lula após esta vitória, que foi notícia de impacto mundial. Fernandes o visitou em 2019, quando Lula estava preso em Curitiba, e Lula esteve aqui em dezembro passado. Fernandes tem pressa em retomar uma boa relação com o Brasil, principal parceiro comercial argentino. É que na Argentina ele enfrenta uma forte crise econômica e uma guerra por parte da própria vice, Cristina Kirchner. E a foto com Lula lhe dá pontos na briga interna peronista. Na região, Lula recebeu os parabéns de presidentes de todo o leque ideológico, de democratas a ditaduras. Na esquerda moderna, ele recebeu os parabéns do chileno Gabriel Boric e do colombiano Gustavo Petro. Da esquerda conservadora, do mexicano López Obrador, do boliviano Luiz Arce e do peruano e fervorosamente católico Pedro Castillo. Da esquerda ditatorial, enviaram saudações Daniel Ortega da Nicarágua, Nicolás Maduro da Venezuela e Miguel Díaz-Canel de Cuba. Já da direita, teve os parabéns do equatoriano Guillermo Lasso e do paraguaio Abdo Benítez, e Lacalle Pou, do Uruguai, de centro-direita. No final do governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil se tornou o líder regional, posição que se expandiu muitíssimo mais no governo Lula. Mas nos últimos 6 anos, o Brasil se isolou da região, deixando um vácuo de lideranças que país algum assumiu. Existe expectativa de que Lula retome essa liderança, embora um cenário econômico muito diferente ao de 2 décadas atrás. E dentro do Mercosul existe um interesse especial,
que Lula consiga trazer à tona o acordo comercial com a União Europeia, colocado a pique por Bolsonaro. Eu queria começar falando daí e trazendo também um gráfico aqui para complementar esse nosso papo aqui de hoje, maravilhoso essa aula com o Davidson Magalhães. Eu fiz esse mapa agora com as informações que eu consegui, tá, Davidson? Que mostra esse fluxo, né, à direita e à esquerda da América do Sul e no último mapa, 2022, aí da América Latina, né? A gente tem em 2011 ali a maior parte, a grande parte dos países à esquerda, e aqui interessante porque esse mapa ele tem uma legenda, né? Extrema esquerda, esquerda. Veja que o jornalista aí ele fala, né? A esquerda moderna, a esquerda não sei o que e tal. Ele não sei onde foi que ele arrumou essa classificação. Mas vamos lá. Eu vou manter ela do jeito que está, porque foi o que deu para fazer hoje. Então, em 2011, você tem uma América do Sul, praticamente latina, bem à esquerda. 2016, também a gente já está com o governo de Michel Temer, que é considerado aí pelo analista como centro, mas outros países também da América Latina vêm mudando o seu direcionamento político. Em 2021, né, pouco tempo antes das eleições ali na Colômbia, né, o Brasil também já estava com o Bolsonaro e agora, atualíssimo, né, quase todos os países da América Latina estão à esquerda. Eu queria que o senhor analisasse, pela experiência que o senhor carrega, essas mudanças, essa sazonalidade, né, do viés do campo político na América Latina e de que forma isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar no futuro, né, a partir desse governo de 2023, Davidson. Você veja o seguinte, se você puxa um pouco antes de 2011, você teve uma crise lá no final da década de 70, no início da década de 80, você teve o fluxo do neoliberalismo na América Latina. Vários países absorveram o modelo neoliberal. Depois veio a crise da aplicação do modelo neoliberal e a reação das populações à aplicação desse modelo neoliberal. Foi aí que teve o grande crescimento das forças de centro-esquerda e de esquerda. Hoje nós estamos com um avanço significativo, porque países tipo o Chile, tipo a Colômbia, né? A Colômbia era um dos grandes centros de reação aqui na América Latina. Então nós tivemos uma guinada muito importante. Bolívia, que teve um golpe de Estado parecidíssimo com o do Brasil, um golpe de Estado, né? E que se recuperou desse golpe de Estado, inclusive quem deu o golpe está preso, está presa hoje. Então nós estamos vivenciando essa retomada. Olha, Jair, eu acho que o mundo está em uma crise estrutural do capitalismo e que por isso essa polarização, ou seja, o bolsonarismo, a extrema direita no Brasil hoje, o bolsonarismo não é um fenômeno isolado, ele é um fenômeno que se produz e se reproduz com a crise do capitalismo. Isso ocorreu também no início do século XX, porque as situações, as contradições, elas ficam muito evidentes com a concentração da riqueza, a expansão da miséria, as dificuldades de resolver essa crise do capitalismo nos marcos do sistema capitalista, vai mostrando limites desse modelo. O capitalismo tem mais de 500 anos e está demonstrando um certo esgotamento em resolver os problemas da humanidade, os problemas ambientais, os problemas sociais, porque o mundo cresce o desenvolvimento tecnológico, cresce o avanço da capacidade de produzir. Tinha um pastor, Malthus, que achava que o problema da humanidade era que a humanidade cresceria geometricamente, ou seja, se multiplicaria o número de seres humanos, e a produção não acompanharia esse ritmo de crescimento. Se enganou. Esse cara chegou ao ponto de atrasar o casamento das pessoas dentro da igreja para as pessoas não terem relações sexuais e não ter filho. Você vê o absurdo que foi. Mas você raciocina, hoje,
nós temos capacidade de produzir muito mais do que o necessário a abastecer toda a humanidade. Só que nós produzimos por lucro. A essência da produção não é produzir valores de uso para as pessoas, para satisfazer a necessidade da população. Nós não precisaríamos ter jornadas de trabalho de 10, 8 horas de trabalho, porque com a capacidade e com a tecnologia empregada, a jornada de trabalho podia ser menor. Então, esse sistema está criando uma contradição entre si, dentro de si, que é difícil de resolução, porque ele destrói o meio ambiente, ele acirra as contradições, a pobreza cresce violentamente no mundo e a riqueza também. São os dois polos de uma contradição desse modelo, né, desse sistema que vive do lucro, que vive para beneficiar o acúmulo de riqueza e não beneficiar a produção de meios necessários à sobrevivência da sociedade e à melhoria das condições de vida da população. Então, essa polarização que nós estamos vivenciando é a polarização da crise do século passado, que se reapresenta mais agudizada ainda. E é essa situação do crescimento da esquerda. E a esquerda precisa dar soluções políticas para essas novas contradições. Porque se não der, se fizer igual a social-democracia fez na Europa, termina favorecendo o retorno da direita e da extrema-direita, que apresenta uma solução fantasiosa. Qual é a solução que eles apresentam? A crise é porque a família está se deteriorando. Aí vão virar agora uns ortodoxos do Velho Testamento. Porque nem cristã essa turma é. Porque quem é cristão de fato, vai lá que Cristo disse, olha, eu vim e a partir de agora é essa realidade aqui. É o Novo Testamento. É amai-vos uns aos outros, né? Amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, define um novo conceito que não são os conceitos que estão no Novo Testamento. Porque se for seguir o Antigo Testamento, não pode nem comer marisco, não pode nem fazer isso, não pode nem fazer aquilo. Entendeu? Então, são soluções fantasiosas para a nova crise mundial que tem reflexo na família, que tem reflexo nas angústias pessoais, porque nós estamos vivendo um mundo de oportunidades, que surgem as oportunidades, mas que as pessoas não têm condições de aproveitar essas oportunidades. Gera conflitos, gera dramas, gera decepções, que termina indo tudo para, se a esquerda não tiver uma alternativa para isso, fortalecendo esse campo, diríamos assim, anticivilizatório, que é esse campo dos neofascistas. Eu acho que o desafio é muito grande, mas nós viemos nesse mundo para ter desafio e para superar esses desafios. E eu acho que essa vitória de Lula no domingo não é de Lula, é desse movimento que nós conseguimos reunir artistas, nós reunimos uma heterogeneidade de pessoas, de credos, de posições, na defesa da civilização. Isso foi muito importante. E eu acho que esse está aberto um caminho de possibilidades, vai depender muito da nossa criatividade, vai depender muito da nossa capacidade de unir o povo, né? Porque nós temos que diferenciar, porque eu vi uma frase, parece que foi do técnico Filipão, que diz que quem apoia Bolsonaro ou é mal intencionado ou mal informado. Realmente, nós temos um conjunto de pessoas que são vítimas, nós temos que separar as vítimas dos algozes, porque se essas pessoas foram facilmente capturadas pelo discurso fascista, algum espaço, nós que temos uma militância progressista, deixamos de ocupar. E esse é o nosso grande desafio, de ocupar, não só de ocupar com política pública, porque política pública não dá cidadania, só a política pública. Ela tem que vir vinculada a uma consciência política, porque se você não dá consciência política, as pessoas acham que qualquer governo pode fazer aquilo. E aí não importa se ela está tendo benefício, ela acha que é da meritocracia,
é do mérito. E nossa sociedade não é meritocrática, de jeito nenhum. Então, as pessoas precisam, para as pessoas entenderem isso, precisa de um esforço, de um trabalho de avanço na consciência política do povo. Para isso existem os partidos políticos. Porque se o povo tivesse consciência de si mesmo, da sua força, da sua posição, eles não seriam dominados. Então, nós temos que transformar essa classe, como dizia o velho Lênin, de classe em si, de classe para si. Ter a consciência do seu papel na sociedade. Esse é o grande esforço que a militância de esquerda precisa ter nesse momento, de dar essa consciência e saber distinguir os oportunistas que usam o povo do povo que é enganado. Esse é um grande esforço agora, para que nós reconquistemos uma maioria, mas não uma maioria apertada, mas uma maioria que nos permita fazer transformação social. E esse é o grande desafio da esquerda hoje, se reaproximar do povo, se reconectar com o povo, para que a gente possa estabelecer uma hegemonia política que leve o nosso país a transformações profundas. Rapaz, muito bom, velho. Olha, vou aproveitar que Fafá Viana é militante, é petroleira também, é dirigente do PCdoB no Rio Grande do Norte. Um beijo para você, Fafá. Sempre que ela está aqui é porque ela considera o evento especial. Muito obrigado pela presença de vocês todas, todos e todes. Secretário, prazer trocar ideia contigo. Muito obrigado pela disponibilidade aqui dessa aula e para que a gente possa continuar fazendo essa militância com mais dados, com mais informações e com mais consciência, viu? E dizer que essa foi uma grande vitória. Nós temos agora que comemorar. Porque às vezes a gente já fica preocupado com o problema no dia anterior, no posterior, mas agora está na hora de comemorar, vamos assim, ajudar nesse processo de reconciliação nacional. Reconciliação não significa a reconciliação com o fascismo, significa reconciliar o nosso povo, reunir o nosso povo, porque uma das marcas dessa guerra híbrida é dividir o povo. Uma das marcas dessas guerras modernas de comunicação e de dominação política é fragmentação do povo, para não permitir que a nação construa um projeto político. Então, nós não podemos ajudar mais isso. A eleição acabou, vamos construir essa maioria. Vamos ter essa capacidade de refletir e de puxar o povo brasileiro para unir esse povo brasileiro em torno desse novo governo que, como o próprio Lula disse, vai ser um governo de transição, de retomada política, para construindo essa maioria, nós possamos, de fato, barrar esse movimento anticivilizatório e fascista e construir uma nova realidade política. O Brasil tem um futuro muito grande. Nós estamos vivendo um mundo agora, diziam, inclusive, no final do século passado, diziam assim, a história acabou, o socialismo morreu, agora é o capitalismo. O leste europeu acabou, a experiência socialista do leste europeu acabou, o mundo agora é o mundo do capital. O mundo agora não tem mais história, a história somos nós que fazemos, é o capital que vai fazer. Aí iniciou o século XXI, quem é a maior potência do mundo é um país socialista, dirigido por um partido comunista, que hoje produz valores de uso, está mais preocupado em produzir valores de uso do que acumulação de capital e financeiro. Então, é um exemplo grande, hoje a própria China, né, que tirou quase 600 milhões de pessoas da linha de pobreza, né, que está fazendo hoje processo de avanço nas conquistas sociais, avanço nas conquistas trabalhistas, tudo isso sobre a égide do socialismo. Então, longe da nossa ideologia do socialismo, a luta pelo socialismo, está mais atual do que nunca nessa crise atual do capitalismo. Então, eu não tenho esse otimismo daqueles que não estão ligados à realidade. Eu sou sempre ligado a essa realidade, de que o capitalismo cada vez mais demonstra que tem menos condições de resolver o problema da humanidade. E um novo sistema vai surgir. Vamos construir as condições políticas para isso. Viva o povo brasileiro, viva o socialismo. Vamos juntos. Rapaz,
Olha, é sempre bom ter esses bolsonaristas aqui na nossa live, porque eles têm a oportunidade de ter uma aula como essa. Então, voltem sempre aqui, porque eu sei que vocês não têm muito conteúdo do outro lado. Então, participem do debate petroleiro. Se puder, curtam, compartilhem, porque é nosso, é de todos, é público e é nacional. Muito obrigado, secretário e presidente. Obrigado a todo mundo que participou aqui do debate petroleiro e a vocês que estão aqui, bolsonaristas. Eu vou deixar um teaser, um clipezinho da Dilma, porque Dilma tem um meme da Dilma que saiu hoje aí. Querido diário, eu nem sei nem por onde começar. Então, valeu, tchau. Esse foi o debate petroleiro público e nacional. Eu só posso começar cumprimentando as trabalhadoras e os trabalhadores metalúrgicos e marítimos. Eu vi esse estaleiro ser construído com os trabalhadores e a força dos trabalhadores pernambucanos. Cumprimento vocês e, sobretudo, agradeço vocês por mostrar que o Brasil pode, sim, construir um navio desse tamanho, um gigante desse tamanho, chamado Zumbi dos Palmares. Do amor gritou-se o escândalo, do medo criou-se o trágico, no rosto pintou-se pálido e não rolou uma lágrima, nenhuma lástima. O que nós queremos é produzir no Brasil aquilo que pode ser produzido no Brasil. De caminhar pelas trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr mais. Sob o sono dos séculos amanheceu o espetáculo, como uma chuva de pétalas, como se o céu entre as penas morresse de pena e chovesse o perdão. E a prudência dos sábios nem ousou conter nos lábios. Nós estamos produzindo no Brasil o que o Brasil tem condições de produzir. Por isso, a política de conteúdo local não é algo que pode ser afastado. A política de conteúdo local no meu governo é o centro de uma política de recuperação da capacidade de investimento desse país. Pintou de água doce a amargura do mar. Enchente amazônica numa explosão atlântica, e a multidão vendo em pânico, e a multidão vendo atônita, ainda que tarde, o seu despertar. Nós somos brasileiros, nós somos humanos, mas nós temos uma imensa capacidade de resistir e de superar obstáculos. Podem contar com o governo. Conteúdo local e política de partilha no meu governo está mantido.